Diante de todos, ela suportava a humilhação em silêncio. Até que um bilhete esquecido caiu em suas mãos e fez o coração dele estremecer. Inscreva-se no canal e descubra como uma verdade escondida pode virar o destino de cabeça para baixo. O céu pesava sobre a fazenda Esperança como uma manta de chumbo, refletindo o estado de espírito de seu proprietário, Aaron Mueller. Aos 48 anos, o fazendeiro carregava nos ombros não apenas a responsabilidade de uma das maiores propriedades rurais do interior de Minas Gerais, mas também o peso de um coração que havia se fechado para o mundo. Havia 3 anos desde que Tina partira, levando consigo a única luz que iluminava aquela casa. Os empregados mais antigos comentavam, sempre em sussurros cautelosos, que o patrão nunca mais fora o mesmo. A gentileza dera lugar à rispidez, a paciência à intolerância e a generosidade à mesquinhez. Aaron tornara-se a personificação do próprio nome da fazenda. Uma ironia amarga para quem havia perdido toda a esperança. Seu rosto, marcado por linhas profundas de expressão, raramente se permitia sorrir. Os olhos de um castanho intenso, que outrora cativara tantos olhares, agora observavam o mundo com desconfiança e frieza calculada. As mãos calejadas pelo trabalho árduo empunhavam as rédeas não apenas de seus cavalos, mas também da vida de todos que dependiam dele naquela propriedade. Era final de abril quando Lena Renner chegou à Fazenda Esperança. Com 27 anos recém-completados e uma mala de roupas que mal pesava 5 quilos, a jovem de cabelos negros e olhos cor-de-mel trazia consigo nada além de sua dignidade e a necessidade urgente de trabalho. "O Sr. Mueller está esperando na varanda", informou Geraldo. O capataz que a buscara na rodoviária da pequena cidade de Santana do Campo. Não olhe diretamente nos olhos dele e responda apenas o que for perguntado. O conselho veio em tom baixo, quase paternal, um aviso que ela guardaria para si. A primeira impressão que Lena teve de Aaron Mueller foi a de um homem talhado pela dureza. Sentado em uma cadeira de balanço na ampla varanda da casa grande, ele não se levantou para recebê-la. Apenas ergueu o olhar do jornal que lia, examinando-a de cima a baixo, com a frieza de quem avalia uma mercadoria. "Você é a nova faxineira?" A voz grave cortou o ar como uma navalha. "Sim, senhor." Lena respondeu, mantendo os olhos fixos no chão de madeira polida da varanda. "Jana do armazém me indicou." "Já trabalhou em casa de família antes?" "Por 2 anos na capital. Depois em um hotel pequeno por mais 1 ano." A jovem mantinha as mãos cruzadas à frente do corpo, os dedos entrelaçados com força suficiente para que os nós dos dedos embranquecessem. Uma forma de controlar o tremor imperceptível que ameaçava denunciar seu nervosismo. "Espero que não seja como a última." Preguiçosa, respondona e com dedos leves. Aaron dobrou o jornal com movimentos precisos. "Aqui não tolero desmazelo nem insolência. O trabalho começa às 5 da manhã e termina quando tudo estiver limpo. Zara, a governanta, lhe mostrará suas obrigações." Sem esperar resposta, ele se levantou, revelando sua figura imponente. Era um homem alto, de ombros largos e postura rígida. Passou por ela como se Lena fosse invisível, deixando no ar apenas o aroma amadeirado de sua colônia. A jovem segurou a respiração até ouvir a porta da casa fechar-se atrás dele. Foi Zara quem a recebeu com menos aspereza. Uma senhora de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos sempre presos em um coque impecável e olhos que pareciam ter visto o suficiente nesta vida para não se impressionar com mais nada. "Não leve para o coração, menina. Ele trata todo mundo assim desde que ficou sozinho." A governanta conduziu Lena pelos corredores da casa principal, uma construção imponente em estilo colonial que contava silenciosamente a história de gerações de prosperidade. "Seu quarto fica nos fundos, junto com os demais funcionários da casa. É pequeno, mas tem banheiro próprio. Um luxo que a falecida senhora fez questão de providenciar." Nos dias que se seguiram, Lena aprendeu rapidamente a navegar pelo mapa invisível das tensões daquela casa. Descobriu que Aaron tomava café às 6 em ponto, sempre sozinho, e que nesse momento ninguém deveria entrar na sala de jantar. Aprendeu que às terças e quintas, ele inspecionava pessoalmente cada cômodo, passando o dedo em superfícies à procura de poeira, com olhos de águia para qualquer imperfeição. Descobriu que os livros da biblioteca seguiam uma ordem específica que jamais deveria ser alterada.
e que os retratos de Tina, cuidadosamente dispostos pela casa, deveriam ser limpos com especial atenção, mas nunca removidos de seus lugares. Uma semana após sua chegada, veio a primeira humilhação pública. Na presença dos outros empregados durante o almoço servido na cozinha, Aaron entrou com passos pesados, segurando um vaso de porcelana. De quem é a responsabilidade de limpar o escritório? A voz trovejou, fazendo com que todos congelassem em seus lugares. Lena levantou a mão timidamente. Minha, senhor. Então me explique. Ele colocou o vaso sobre a mesa com força calculada. Por que este vaso, que pertenceu à minha avó, está com marcas de dedos? Você tem ideia do valor histórico e sentimental deste objeto? Não havia resposta certa. Qualquer explicação soaria como desculpa. Lena sentiu o rosto queimar sob o olhar de todos. Me desculpe, senhor. Não voltará a acontecer. Certamente não. Aaron a encarou com frieza. Porque você vai limpar cada peça de porcelana desta casa, uma a uma, hoje à noite, depois que terminar suas tarefas regulares. Ele se virou para sair, mas parou à porta. E se quebrar alguma, o valor sai do seu salário. Naquela noite, enquanto limpava meticulosamente cada peça da vasta coleção de porcelanas da família Muller, Lena permitiu-se pela primeira vez desde que chegara derramar lágrimas silenciosas, não de autocomiseração, mas de uma raiva contida que ardia em seu peito. Pensou em sua vida em São Paulo, no apartamento minúsculo que dividia com duas colegas, no emprego no hotel que perdera quando o estabelecimento fechou, nas portas que se fecharam uma após a outra, nas acusações injustas que a forçaram a buscar trabalho tão longe de tudo que conhecia. Quem diria, hein, Lena? Murmurou para si mesma, enquanto polia uma delicada xícara de café. Da capital para o fim do mundo, para ser humilhada por um homem que confunde dor com o direito de maltratar os outros. Um ruído a fez erguer os olhos. Na porta da sala, parcialmente oculto pelas sombras, Aaron a observava com uma expressão insondável. Por quanto tempo estivera ali, ela não saberia dizer. Os olhares se encontraram por um instante, que pareceu esticar-se no tempo, como um fio prestes a romper-se. Então, sem uma palavra, ele se retirou, deixando Lena com o coração disparado e a certeza de que, de alguma forma, acabara de cruzar uma linha invisível. 2 semanas se passaram, e a rotina de Lena na Fazenda Esperança estabeleceu-se como um relógio bem ajustado. Acordava sempre às 4h30, lavava-se rapidamente no pequeno banheiro anexo ao quarto, prendia os cabelos em um coque firme e vestia um dos 3 uniformes que lhe haviam sido fornecidos, todos cinza, sem graça, como se a descrição fosse mais uma obrigação do cargo. Às 5 em ponto, apresentava-se na cozinha, onde Zara já preparava o café da manhã. O trabalho não a assustava. Desde cedo, Lena aprendera que o suor no rosto era o preço da sobrevivência. O que pesava era o clima da casa, a tensão constante, o medo de cometer o menor deslize sob os olhos de Falcão de Aaron Muller. Havia dias em que ele praticamente não dirigia a palavra a ninguém, trancado em seu escritório entre papéis e contas, ou inspecionando os distantes cantos da propriedade a cavalo. Nesses dias, todos respiravam mais aliviados, mas havia manhãs em que ele acordava como uma tempestade prestes a desabar sobre o primeiro que cruzasse seu caminho. Nessas ocasiões, bastava um café servido 2 graus abaixo da temperatura ideal, uma toalha mal dobrada ou um arranjo de flores murchando para desencadear sua fúria contida, expressa não em gritos, mas em palavras afiadas e olhares gelados que cortavam mais fundo que qualquer agressão física. Ele nem sempre foi assim, confidenciou Zara certa manhã, enquanto ensinava Lena a preparar o pão de queijo do jeito que o patrão gostava. Aaron e Tina formavam um casal invejável. Ele a tratava como uma rainha, e ela o adorava. Esta fazenda era um lugar cheio de vida, de festas, de risadas. A governanta suspirou, amassando a massa com força desnecessária. Quando Tina começou a adoecer, algo nele já começou a mudar. Ele não aceitava, sabe? Lutou com todas as forças. Levou-a para os melhores médicos de São Paulo do Rio, até para o exterior. Nada adiantou. E quando ela finalmente se foi, bem, foi como se o coração dele tivesse partido junto. Lena absorvia essas informações como quem junta peças de um quebra-cabeça, tentando compreender o homem por trás da máscara de frieza. Não que isso justificasse seu comportamento, mas tornava-o de alguma forma mais humano.
Uma manhã, enquanto limpava o quarto principal, tarefa que realizava apenas quando Aaron estava fora, por ordem expressa dele, Lena encontrou uma fotografia semi-escondida na gaveta da mesa de cabeceira. Nela, um Aaron visivelmente mais jovem, com o rosto suavizado por um sorriso genuíno, abraçava uma mulher de beleza delicada. Tina, presumiu Lena. Havia uma alegria contagiante no casal, algo que parecia saltar do papel e contar uma história de felicidade que agora soava como ficção. O que pensa que está fazendo? A voz de Aaron, mais gelada que nunca, a pegou de surpresa. Lena deixou a fotografia cair, seu coração disparando no peito. Desculpe, senhor. Eu estava apenas limpando e revirando minhas coisas pessoais. Ele atravessou o quarto em passos largos, recolhendo a fotografia do chão. Seus dedos tocaram o retrato com uma delicadeza que contrastava com a dureza de sua expressão. Você não tem esse direito, nunca. Não foi minha intenção. Suas intenções não me interessam. Aaron guardou a fotografia na gaveta, fechando-a com força. A partir de agora, este quarto está fora dos seus limites. Zara assumirá esta parte da limpeza. Lena sentiu o rosto queimar de humilhação e raiva. Algo dentro dela, uma centelha que nem mesmo os últimos anos difíceis haviam conseguido apagar, acendeu-se. Com todo respeito, senhor. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Eu não estava bisbilhotando. Estava fazendo meu trabalho como faço todos os dias, apesar do modo como o senhor nos trata. O silêncio que se seguiu foi denso como névoa. Aaron a encarou, o maxilar tenso, uma veia pulsando em sua têmpora. Por um instante, Lena temeu ter ido longe demais. Como eu os trato? Ele repetiu lentamente, como se saboreasse cada palavra. Sim, agora que começara algo a impelia a continuar. O Senhor trata todos como se fôssemos invisíveis, exceto quando comete algum erro. Aí nos tornamos visíveis apenas para receber sua desaprovação. Lena respirou fundo, as mãos tremendo levemente. Entendo sua dor, Senhor, mas ela não lhe dá o direito de diminuir os outros. Aaron deu um passo à frente, e por um segundo Lena pensou que seria demitida ali mesmo. Em vez disso, ele apenas disse, com uma calma perturbadora, Você não sabe nada sobre minha dor, que eu não lhe dei permissão para entendê-la. Então, girando nos calcanhares, deixou o quarto, deixando para trás apenas o aroma de sua colônia e o peso de palavras não ditas. Naquela noite, Lena não conseguiu dormir. Revirava-se na cama estreita, repassando mentalmente o confronto, dividida entre o arrependimento de ter falado demais e uma estranha sensação de alívio, por ter finalmente expressado o que todos na fazenda sentiam. Quando o relógio marcou 3 da manhã, desistiu de tentar dormir. Vestiu um roupão sobre a camisola e dirigiu-se à cozinha, pensando em preparar um chá que acalmasse seus nervos. A casa estava silenciosa como um túmulo, apenas o ocasional ranger da madeira antiga e o distante pio de uma coruja quebrando a quietude. Para sua surpresa, ao aproximar-se da cozinha, viu uma fresta de luz sob a porta. Hesitou. A última pessoa que desejava encontrar naquele momento era Aaron, mas a sede e a insônia falaram mais alto. Empurrou a porta devagar e ali estava ele, sentado à mesa da cozinha, uma xícara de café intocada à sua frente, os olhos fixos em algum ponto distante. Ao vê-la, não demonstrou surpresa. Também não consegue dormir? Sua voz soou diferente, desprovida da habitual frieza. Parecia apenas cansada. Não, senhor. Lena permaneceu à porta, incerta. Posso voltar mais tarde. Não seja tola. A cozinha não é minha propriedade exclusiva. Ele indicou uma cadeira à sua frente. Sente-se se quiser. Era um convite, não uma ordem. Intrigada, Lena aceitou, sentando-se cautelosamente. O silêncio entre eles esticou-se por longos minutos. Não era confortável, mas tampouco era hostil. Apenas expectante. Minha esposa também sofria de insônia. Aaron finalmente quebrou o silêncio, a voz baixa, quase um murmúrio. Costumávamos nos encontrar aqui nas madrugadas. Ela preparava chá para nós dois e conversávamos até o sol nascer. Lena não soube o que responder. Era a primeira vez que ele mencionava Tina diretamente para ela. A primeira vez que compartilhava algo pessoal. O senhor deve sentir muita falta dela. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Aaron ergueu o olhar encarando-a diretamente.
Não havia raiva em seus olhos, apenas uma tristeza profunda e nua. Todos os dias, a cada minuto, ele fez uma pausa, girando a xícara de café entre os dedos. Sabe o que é pior do que perder alguém que você ama, Lena? É quando essa pessoa parte levando consigo a melhor parte de você. Aquela foi a primeira vez que ele a chamou pelo nome. O som de sua voz pronunciando Lena causou-lhe uma estranha sensação, como se algo importante acabasse de acontecer, embora não soubesse definir exatamente o que. Posso preparar um chá para o senhor? Ofereceu, surpreendendo a si mesma. O café já deve estar frio. Aaron a observou por um longo momento, como se a visse verdadeiramente pela primeira vez. Então assentiu levemente. Eu gostaria disso. Enquanto Lena movimentava-se pela cozinha, acendendo o fogo e preparando o chá de camomila, sentiu o olhar dele acompanhando cada um de seus movimentos. Não era o olhar crítico do patrão procurando falhas, mas algo diferente, como se ele tentasse decifrar um enigma. Quando colocou a xícara fumegante à sua frente, seus dedos roçaram os dele por um breve instante. Um toque acidental, quase imperceptível, mas que enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Lena. Aaron também pareceu sentir algo, pois recolheu a mão rapidamente, como se tivesse tocado uma chama. Obrigado. A palavra soou estranha vinda dele, desacostumado a agradecer. Não há de quê. Lena sorriu levemente, sentando-se novamente com sua própria xícara. O silêncio retornou, mas agora havia algo novo pairando no ar entre eles. Uma possibilidade, talvez. Uma fresta minúscula na muralha que Aaron erguera ao redor de si mesmo. Quando o primeiro raio de sol infiltrou-se pela janela da cozinha, iluminando o rosto de Aaron, Lena notou algo que nunca havia percebido antes. Uma pequena cicatriz acima de sua sobrancelha direita. Uma marca que de alguma forma o tornava mais humano, mais real. Ele percebeu seu olhar, e por um instante fugaz, algo semelhante a um sorriso ameaçou curvar seus lábios. Mas o momento passou rapidamente. Aaron levantou-se, agradeceu pelo chá com um breve aceno de cabeça e saiu da cozinha, deixando Lena sozinha com seus pensamentos e a estranha sensação de que, de alguma forma, algo fundamental havia mudado entre eles naquela madrugada. Maio avançava pelo interior de Minas Gerais, trazendo manhãs cada vez mais frias e tardes de um azul impossível. Na Fazenda Esperança, os dias seguiam seu ritmo imutável, marcados pelo trabalho árduo e pelo silêncio que pairava sobre a casa grande como um manto invisível. Após o estranho encontro na cozinha, algo sutil havia mudado na dinâmica entre Lena e Aaron. Não eram grandes gestos ou palavras, mas pequenos detalhes quase imperceptíveis para quem não observasse com atenção. O tom de voz dele, menos cortante quando se dirigia a ela. Um bom dia ocasional, murmurado enquanto passava pelo corredor. O modo como seus olhares às vezes se encontravam durante as refeições, para logo em seguida desviarem-se como se ambos tivessem sido pegos em uma travessura. Era uma terça-feira quando Zara aproximou-se de Lena com uma expressão preocupada. O patrão pediu que você limpe a biblioteca hoje. Disse que é um trabalho especial. A governanta parecia inquieta. Não entendi bem o que ele quer, mas mencionou algo sobre organizar documentos antigos. Tenha cuidado, menina. Aquela biblioteca é como um santuário para ele. Lena assentiu, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. A biblioteca era um dos poucos cômodos da casa que ela ainda não havia explorado completamente. Sabia apenas que era um aposento amplo, com estantes do chão ao teto, repletas de livros encadernados em couro e documentos que contavam a história da família Muller e suas terras. Ao entrar no recinto, foi recebida pelo aroma característico de papel antigo, couro e madeira polida. As janelas altas deixavam entrar uma luz filtrada, criando um ambiente quase solene. No centro do aposento, uma grande mesa de madeira escura estava coberta de caixas e pastas, algumas amareladas pelo tempo. Sobre ela, um bilhete escrito com a caligrafia firme e angulosa de Aaron. Organize estes documentos por data. Alguns precisam ser arquivados, outros descartados. Use seu discernimento AM. Lena ergueu as sobrancelhas, surpresa com a confiança depositada nela. Usar seu próprio discernimento? Era a primeira vez que Aaron lhe concedia qualquer tipo de autonomia. Com um suspiro, arregaçou as mangas e começou o trabalho. As horas passaram enquanto ela mergulhava na história da família Muller.
Havia escrituras de terras datadas do início do século XIX, correspondências com políticos influentes da época do Império, registros de nascimentos, casamentos e falecimentos. Cada documento era uma janela para um passado que se entrelaçava com a própria história do Brasil. Foi no fundo de uma das caixas mais antigas que Lena encontrou um envelope amarelado, sem destinatário ou remetente. A curiosidade falou mais alto. Com cuidado, abriu o envelope e retirou uma única folha de papel. A caligrafia era delicada, feminina, muito diferente da escrita de Aaron. Meu querido, começava a carta, quando você ler estas palavras, eu já terei partido. Não me atrevo a dizer isto olhando em seus olhos, pois sei que você tentaria me impedir, e desta vez eu não teria forças para resistir. Perdoe-me por deixá-lo, mas não posso mais suportar a vida que construímos. Não é culpa sua. Você me deu tudo o que estava ao seu alcance. Mas há um vazio dentro de mim que nem mesmo seu amor consegue preencher. Talvez um dia você entenda que parti, não porque não o amava, mas porque não conseguia mais amar a mim mesma. Cuide-se e permita-se encontrar a felicidade novamente. Com carinho, Helena. Lena sentiu o coração acelerar. Helena? Quem seria Helena? Todos falavam apenas de Tina, a esposa falecida de Aaron. Essa carta parecia ser de outra mulher, alguém que o havia abandonado. Confusa, guardou a carta no envelope e continuou seu trabalho, mas sua mente fervilhava de perguntas. À medida que organizava os documentos, mais peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Em um registro de família, encontrou menção a Helena Muller, irmã mais nova de Aaron, falecida aos 26 anos. Então a carta não era de uma amante, mas de sua irmã. O que teria acontecido para que ela escrevesse tais palavras? Qual seria o vazio que mencionava? Tão absorta estava em seus pensamentos que não percebeu a presença de Aaron na porta da biblioteca. Quando finalmente notou, ele já a observava há algum tempo. Uma expressão indecifrável no rosto. Encontrou algo interessante? Sua voz a sobressaltou. Desculpe, eu... Lena sentiu o rosto queimar. Estava apenas organizando como o senhor pediu. E a carta? Aaron deu alguns passos à frente, os olhos fixos no envelope, que ela tentara discretamente ocultar entre os documentos. Você a leu, não foi? Não havia acusação em sua voz, apenas uma curiosidade cansada. Sim, Lena optou pela honestidade. Não sabia que o senhor tinha uma irmã. Aaron caminhou até a janela, as mãos cruzadas às costas, o olhar perdido na paisagem lá fora. Por um longo momento, permaneceu em silêncio, como se debatesse internamente se deveria ou não continuar a conversa. Helena era minha irmã caçula, disse finalmente a voz baixa. Éramos muito próximos na infância, mas à medida que crescemos ela mudou. Tornou-se distante, fechada. Nossos pais não compreendiam o que estava acontecendo com ela. Ele fez uma pausa, os ombros visivelmente tensos sob o tecido da camisa. Um dia simplesmente desapareceu. Deixou apenas aquela carta. Ficamos meses sem notícias até que... Sua voz falhou. Até que encontraram seu corpo no rio, quilômetros daqui. Lena sentiu um nó na garganta. Sinto muito. Eu não sabia. Ninguém sabe. É um assunto que não discutimos nesta casa. Aaron virou-se para encará-la, e havia algo novo em seus olhos. Uma vulnerabilidade que ela jamais vira antes. Helena sofria do que hoje chamam de depressão. Naquela época, não compreendíamos. Achávamos que era apenas uma fase, que ela superaria com força de vontade. Lena assentiu, sentindo uma empatia profunda. É uma condição difícil de entender para quem não passou por isso. Você fala como se conhecesse. Aaron a observou com intensidade renovada. Lena hesitou. Aquela conversa já havia avançado para um território pessoal demais, mas algo a impelia a continuar. Talvez fosse o olhar dele, despido da habitual frieza, ou a atmosfera quase íntima da biblioteca envolta na luz dourada do fim de tarde. Minha mãe sofria com isso, revelou finalmente. Ela tinha dias bons e dias ruins. Nos dias ruins, mal conseguia levantar da cama. Meu pai não entendia. Dizia que era frescura, que ela deveria reagir. Suas mãos apertaram o tecido da saia, um gesto inconsciente. Um dia ele simplesmente foi embora. Disse que não aguentava mais viver com alguém que se recusava a ser feliz. Eu tinha 16 anos. Tive que cuidar dela sozinha.
Aaron aproximou-se lentamente, como se temesse assustá-la. Parou a poucos passos, seus olhos nunca deixando os dela. Foi por isso que você foi expulsa de casa injustamente? O bilhete que encontrei mencionava isso. Lena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Então ele sabia. O famoso bilhete mencionado na premissa, que revelava sua história. Como o senhor, você deixou cair um papel de seu caderno há algumas semanas. Parecia uma carta que você estava escrevendo para alguém. Mencionava como havia sido acusada injustamente de roubo pela família para a qual trabalhava em São Paulo. Como ninguém acreditou em você. Como teve que fugir da cidade para encontrar trabalho longe, onde ninguém a conhecesse. A expressão dele suavizou-se. Percebi que havia julgado você erroneamente, assim como outras pessoas fizeram. Lena sentiu as lágrimas ameaçarem brotar, mas conteve-as. Não choraria na frente dele. Não por isso. Sim, fui acusada de roubar joias da senhora para quem trabalhava. Na verdade, foi o filho dela, um jovem com problemas com drogas. Mas quem acreditaria na empregada contra o filho do patrão? A amargura em sua voz era palpável. Perdi tudo. Meu emprego, minha reputação, meu apartamento. Não conseguia mais trabalho na cidade. Todos acreditaram neles. E aqui estamos nós, Aaron murmurou, mais para si mesmo do que para ela. 2 sobreviventes, cada um carregando suas próprias cicatrizes. Havia algo na maneira como ele a olhava, agora que fez Lena sentir-se exposta, como se ele pudesse ver através das camadas de proteção que ela construíra ao longo dos anos. Era desconcertante e, ao mesmo tempo, estranhamente reconfortante. Por que me contratou? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Mesmo sem referências, sem histórico confiável, Aaron considerou a pergunta por um momento. Jana disse que você tinha olhos honestos. Um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. E eu confio no julgamento dela. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo o rosto de Lena como se o memorizasse. Agora vejo que ela estava certa. O silêncio que se seguiu tinha um peso diferente. Não era o silêncio tenso e desconfortável que normalmente pairava entre eles, mas algo carregado de possibilidades não ditas, de reconhecimento mútuo. Lena sentiu o coração bater mais rápido quando notou que Aaron havia dado outro passo em sua direção, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Estava próximo o suficiente para que ela sentisse o calor emanando de seu corpo, para que captasse o aroma de sua colônia misturado ao cheiro de café e tabaco. Lena, a maneira como ele pronunciou seu nome fez algo estremecer dentro dela. Foi interrompido pelo som de passos apressados no corredor. Zara apareceu à porta ofegante. Senhor Aaron. Telefone para o senhor. É o advogado de São Paulo. Disse que é urgente. Aaron fechou os olhos por um breve instante como se retornasse de um transe. Quando os abriu novamente, parte da máscara habitual havia retornado. Continue o trabalho, disse a Lena, sua voz recuperando algo da formalidade anterior. Conversaremos mais tarde. E com isso deixou a biblioteca, seus passos ecoando pelo corredor. Lena permaneceu imóvel por alguns minutos, tentando processar o que acabara de acontecer. A conversa, as revelações, a proximidade entre eles, aquele momento quase íntimo interrompido pela chegada de Zara. O que teria acontecido se não tivessem sido interrompidos? O pensamento a deixou ao mesmo tempo assustada e estranhamente esperançosa. Com um suspiro, voltou sua atenção para os documentos. Entre eles, encontrou um álbum de fotografias que não havia notado antes. Ao abri-lo, deparou-se com imagens de uma Aaron jovem, sorridente, ao lado de uma moça de cabelos escuros e olhos brilhantes. Helena, presumiu. Em uma das fotos, os irmãos estavam abraçados diante de um lago, ambos rindo para a câmera. Era difícil conciliar aquela imagem com o homem sombrio e amargo que Aaron se tornara. O que a vida havia feito com ele? Quantas perdas uma pessoa podia suportar antes que algo se quebrasse definitivamente? E mais importante, seria possível reconstruir o que estava quebrado? Enquanto fechava cuidadosamente o álbum, Lena percebeu que, pela primeira vez, desde que chegara à Fazenda Esperança, sentia uma conexão real com seu enigmático patrão. Uma conexão baseada não apenas na atração física que crescia entre eles, algo que ela relutava em admitir, mesmo para si mesma, mas em um reconhecimento mais profundo, um entendimento mútuo que transcendia palavras. E isso, mais do que qualquer outra coisa,
a assustava profundamente. Os dias que se seguiram trouxeram uma mudança quase imperceptível à Fazenda Esperança. Era como se o ar tivesse se tornado mais leve, as cores mais vívidas, o silêncio menos opressivo. Para os funcionários mais antigos, a transformação sutil no comportamento de Aaron não passou despercebida. Seu Joaquim, o capataz que trabalhava para a família há mais de 3 décadas, foi o primeiro a comentar durante o jantar na cozinha dos empregados. O patrão me perguntou sobre meu neto hoje, disse, coçando a cabeça grisalha com evidente surpresa. Faz anos que ele não pergunta nada pessoal. Até sorriu quando contei que o menino ganhou uma medalha na escola. Zara trocou um olhar significativo com Geraldo, o motorista. Ontem ele elogiou o almoço, confidenciou a governanta. Disse que estava com saudades do meu frango com quiabo. Quase caí para trás. Os olhares convergiram para Lena, que mantinha os olhos fixos no prato, fingindo não perceber a atenção. Coincidência, não? Zara continuou, um sorriso enigmático nos lábios. Essa mudança começar justo depois daquela tarde na biblioteca. Lena sentiu o rosto esquentar. Sabia do que falavam. Nos últimos 10 dias, desde a conversa na biblioteca, algo havia mudado entre ela e Aaron. Nada explícito, nada que pudesse ser apontado diretamente. Eram pequenos gestos, olhares prolongados, conversas breves que antes seriam impensáveis, como na manhã anterior, quando ele a encontrara no jardim colhendo rosas para a mesa de jantar. Em vez de passar direto como seria seu costume, Aaron parara ao seu lado. As brancas eram as preferidas de Tina, comentara, sua voz desprovida da habitual frieza. Mas sempre achei as vermelhas mais intensas. O modo como seus olhos a percorreram ao dizer intensas havia feito algo estremecer dentro dela, ou como na noite há 2 dias, quando a encontrara na biblioteca, desta vez lendo um dos romances da vasta coleção da família. Em vez de repreendê-la por usar seu tempo livre para algo que não fosse descansar para o trabalho do dia seguinte, ele perguntara sobre o livro. Quando ela mencionara seu amor pela literatura, herança de uma professora do ensino médio que a incentivara, Aaron mostrara-se genuinamente interessado. Conversaram por quase 1 hora sobre livros e autores favoritos, descobrindo, para surpresa mútua, que compartilhavam gostos similares. Lena, está nos ouvindo? A voz de Zara trouxe de volta ao presente. Desculpe, estava distraída. Percebemos, a governanta sorriu. Estava dizendo que o patrão pediu que você arrumasse o gazebo no jardim amanhã. Parece que ele quer tomar o café da tarde lá. Não faz isso desde que a dona Tina... Ela interrompeu-se, fazendo o sinal da cruz. Faz muito tempo. A notícia causou um burburinho entre os funcionários. O gazebo, uma elegante estrutura branca no centro do jardim principal, havia sido o local favorito de Tina. Após sua partida, Aaron ordenara que fosse fechado, tornando-o praticamente um santuário intocado. Que agora quisesse reabri-lo era no mínimo significativo. Na manhã seguinte, enquanto limpava o gazebo, removendo a poeira acumulada e arrumando os móveis de Vimy, Lena tentava não pensar demais no que isso poderia significar. Estava tão concentrada em sua tarefa que não percebeu a aproximação de Aaron até que ele falasse. Está ficando como antes. Ela virou-se sobressaltada. Aaron estava parado à entrada do gazebo, vestindo calças escuras e uma camisa branca de mangas arregaçadas até os cotovelos, revelando antebraços fortes, bronzeados pelo sol. Havia algo diferente nele hoje. O cabelo normalmente meticulosamente penteado parecia mais livre, alguns fios caindo sobre a testa. A postura menos rígida. Estava quase relaxado. Espero que esteja do seu agrado, senhor. Lena respondeu tentando manter um tom profissional apesar do coração acelerado. Hareton. Ele deu um passo à frente entrando no gazebo. Quando estamos sozinhos, prefiro que me chame de Aaron. A solicitação a pegou de surpresa. Era um gesto de intimidade que cruzava claramente as linhas estabelecidas entre patrão e empregada. Não sei se seria apropriado. Nada entre nós tem sido exatamente apropriado, não acha? Havia um brilho quase divertido em seus olhos, algo que ela jamais vira antes. A empregada que desafia o patrão. O viúvo amargo que começa a enxergar o mundo novamente através dos olhos de uma estranha. Ele aproximou-se mais um passo. Acho que já estamos bem além do apropriado, Lena. A maneira como ele dizia seu nome, suavizando o S,
prolongando ligeiramente a última vogal, enviava arrepios por sua espinha. Talvez esteja certo, Aaron. O nome dele em seus lábios soou estranho, quase proibido. Ele sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto, iluminando-o de uma forma que o fez parecer anos mais jovem. Vou trazer o café da tarde aqui às 4. Gostaria que se juntasse a mim. Não era um pedido, tampouco uma ordem. Era um convite, simples e direto. Não creio que isso seria apropriado, ele completou, o sorriso ainda em seus lábios. Já estabelecemos que estamos além disso. Fez uma pausa, seu olhar intensificando-se. A menos que você não queira. Era a primeira vez que ele considerava seus desejos, que lhe davam uma escolha real. Lena hesitou. Uma parte dela, a parte sensata, sabia que deveria recusar. Que estava entrando em um território perigoso, onde as linhas entre empregada e patrão se borravam perigosamente. Mas outra parte, a que fazia seu coração bater mais rápido quando ele estava por perto, ansiava por aceitar. Estarei aqui às 4, respondeu finalmente. Ele assentiu satisfeito. Até mais tarde, então. Ao virar-se para sair, parou por um momento, como se tivesse se lembrado de algo. Ah, e Lena? Sim, não é necessário usar o uniforme. Com isso, deixou-a sozinha com seus pensamentos tumultuados e uma sensação de expectativa que não experimentava há muito tempo. Às 4 em ponto, após passar mais tempo do que gostaria de admitir escolhendo o que vestir, Lena dirigiu-se ao gazebo. Optara por um vestido simples de algodão azul claro, uma das poucas peças pessoais que trouxera consigo. Prendera os cabelos em um coque frouxo, deixando alguns fios emoldurarem seu rosto. Não usava maquiagem além de um toque suave de batom. Aaron já a aguardava, de pé ao lado da mesa elegantemente posta, com porcelana fina e talheres de prata. Ao vê-la, seus olhos se iluminaram de uma forma que fez o coração de Lena saltar. Você está diferente, comentou ele, puxando uma cadeira para que ela se sentasse. No bom sentido, acrescentou rapidamente, ao ver sua expressão incerta. Nunca a vi sem o uniforme. Tenho uma vida além dessas paredes, sabia? Lena respondeu com uma confiança que não sabia possuir. Ou pelo menos tinha antes de vir para cá. Aaron serviu chá para ambos, seus movimentos fluidos e elegantes. Conte-me sobre essa vida, pediu sentando-se à sua frente. Quero conhecer Lena além da funcionária eficiente que vejo todos os dias. E assim, entre goles de chá e fatias de bolo de laranja, Lena encontrou-se compartilhando sua história. Falou sobre sua infância simples no interior de São Paulo, sobre como a condição da mãe forçara a amadurecer cedo, sobre seus sonhos interrompidos de cursar faculdade, sobre os anos trabalhando para sustentar a si mesma após a partida do pai. Nunca desisti completamente do sonho de estudar, confessou, girando a xícara entre os dedos. Ainda leio tudo o que posso, quando tenho tempo. Um dia, quem sabe, qual curso faria? Letras. Ela sorriu um pouco envergonhada. Sempre quis ser professora de literatura. Acho que por influência daquela professora do ensino médio que mencionei. Aaron a observava com uma intensidade que fazia sua pele formigar. Você daria uma excelente professora, disse finalmente. Tem paixão pelos livros. E paciência. Deus sabe como precisa de paciência para trabalhar nesta casa. O comentário autoirônico a surpreendeu. Está melhorando. Ela respondeu com um sorriso tímido. Pelo menos não quebrei nenhuma porcelana esta semana. Ambos riram, e o som da risada de Aaron, algo que ela nunca havia escutado antes, era surpreendentemente jovial e contagiante. A tarde avançou em uma conversa fluida e natural, como se fossem velhos amigos redescobrirem-se após uma longa separação. Aaron também compartilhou partes de sua história, como assumir as rédeas da fazenda após a morte precoce do pai, como conhecer a Tina em uma festa em Belo Horizonte, como haviam construído juntos a vida na Fazenda Esperança. Ela amava este lugar, disse, o olhar vagando pelo jardim visível através das treliças do gazebo. Via beleza em cada canto, mesmo nos dias mais cinzentos. Depois que adoeceu, passávamos horas aqui, apenas observando os pássaros, sentindo o vento. Fez uma pausa, seus olhos retornando para Lena. Sabe o que ela me pediu, poucos dias antes de partir? Que eu não permitisse que a amargura me consumisse. Que encontrasse motivos para sorrir novamente. Lena sentiu algo apertar em seu peito.
E você conseguiu? Não. A honestidade crua em sua resposta a comoveu. Pelo menos não até recentemente. Seus olhos encontraram os dela, transmitindo uma mensagem silenciosa que fez o coração de Lena disparar. O sol começava a se pôr, banhando o gazebo em uma luz dourada que suavizava contornos e criava sombras alongadas. Uma brisa leve agitou as folhas das árvores próximas, trazendo consigo o aroma de jasmim e terra molhada, sinal de que a chuva se aproximava. Devíamos entrar, sugeriu Aaron, notando as nuvens escuras que se formavam no horizonte. A menos que queira ser pega em um temporal. Enquanto recolhiam as xícaras e pratos, seus dedos se tocaram acidentalmente sobre a mesa. Dessa vez, nenhum dos dois recuou. Pelo contrário, Aaron deliberadamente cobriu a mão dela com a sua, seu polegar traçando círculos suaves sobre a pele de Lena. Isso é loucura, ela murmurou, sem conseguir desviar o olhar do dele. Provavelmente, concordou ele sem afastar-se. A primeira gota de chuva caiu sobre o telhado do gazebo, seguida rapidamente por outras. Em segundos, estavam cercados pelo som ritmado da água golpeando as telhas e o cheiro inconfundível de chuva de verão. O mundo além do gazebo desapareceu por trás de uma cortina de água. Parece que teremos que esperar, observou Aaron ainda sem soltar sua mão, algo na intimidade forçada pela tempestade, na luz difusa que agora os envolvia. No isolamento súbito que a chuva criara, derrubou as últimas barreiras entre eles. Aaron deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre seus corpos. Sua mão livre ergueu-se para tocar o rosto de Lena, dedos traçando delicadamente a linha de sua mandíbula. Devíamos parar, sussurrou ela, mesmo enquanto inclinava-se instintivamente na direção do toque. Eu sei, mas seus olhos diziam outra coisa. Diziam que já haviam esperado demais, que algumas forças eram poderosas demais para serem contidas por convenções sociais ou senso de propriedade. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se algo finalmente se encaixasse no lugar certo. O beijo começou hesitante, quase respeitoso, mas rapidamente aprofundou-se, carregando consigo anos de solidão, de dor contida, de desejos não realizados. As mãos de Aaron encontraram sua cintura, puxando-a contra si, enquanto as dela se enredavam em seus cabelos, na nuca, sentindo a textura, o calor, a solidez de seu corpo. O mundo além do gazebo poderia ter deixado de existir e nenhum dos dois teria notado. Foram trazidos de volta à realidade pelo som de vozes aproximando-se. Afastaram-se abruptamente ofegantes, os lábios inchados, os olhos ainda nublados pelo desejo. Senhor Aaron! A voz de Geraldo ecoou pela chuva. O senhor está aí? Sarah está preocupada com a tempestade. Aaron fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Quando os abriu novamente, havia determinação em seu olhar. Estamos bem, Geraldo, respondeu sem desviar os olhos de Lena. Diga a Sarah que entraremos assim que a chuva diminuir. Houve uma hesitação perceptível na resposta. Estamos, senhor? Sim, Lena está comigo. A simplicidade com que ele admitiu sua presença, sem tentar esconder ou justificar, pegou-a de surpresa. Era uma declaração, uma tomada de posição que dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Sim, senhor. A voz de Geraldo soou estranhamente formal. Vou informá-la. Passos se afastando indicaram que novamente estavam sozinhos. Agora todos saberão, Lena murmurou. A realidade do que acabara de acontecer começando a se estabelecer. Sobre nós. Há um nós? Aaron perguntou a voz baixa, quase vulnerável. Em resposta, ela ergueu-se na ponta dos pés e beijou-o novamente, brevemente. Acho que sim, respondeu contra seus lábios. Se você quiser. Ele a abraçou, enterrando o rosto em seus cabelos. Quero, sussurrou. Mais do que deveria. A chuva continuava a cair, criando uma cortina natural que os separava do mundo exterior. Por enquanto, isso bastava. O amanhã, com suas complicações inevitáveis, poderia esperar. Naquele momento, havia apenas eles dois. O som da chuva e a certeza de que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado algo precioso um no outro. A notícia espalhou-se pela fazenda Esperança, como fogo em palha seca. Em questão de dias, não havia um único funcionário que não soubesse sobre o que acontecera no gazebo durante a tempestade. Os olhares antes respeitosamente baixos agora seguiam Lena por onde passava.
Alguns curiosos, outros desaprovadores, poucos genuinamente felizes. Mas foi na pequena cidade de Santana do Campo que os rumores realmente ganharam vida. O relacionamento entre o viúvo rico e sua jovem empregada tornou-se o assunto predileto, nas mesas do café da manhã, nos bancos da praça, após as missas de domingo. Ela está atrás do dinheiro dele, comentavam as senhoras mais conservadoras, abanando-se com leques enquanto trocavam olhares conhecedores. Aproveitou-se da fragilidade de um homem solitário, afirmavam outros. Dizem que enfeitiçou o coitado, sussurravam os mais supersticiosos. Heron parecia indiferente aos comentários, protegido pelo privilégio de sua posição social e pelo respeito que seu nome ainda impunha. Para Lena, no entanto, a situação era consideravelmente mais difícil. Os cochichos cessavam abruptamente quando entrava nas lojas da cidade. Algumas pessoas que antes a cumprimentavam, agora cruzavam a rua para evitá-la. A tensão atingiu seu ápice numa tarde de domingo, quando Aaron insistiu em levá-la à missa. Enquanto caminhavam pelo corredor central da pequena igreja, de braços dados, um silêncio pesado abateu-se sobre a congregação. Olhares hostis seguiram-nos até o banco da frente, tradicionalmente reservado à família Muller. Lena podia sentir o peso de cada olhar, o julgamento em cada sussurro mal contido. Quando o padre iniciou seu sermão sobre caminhos de virtude e tentação, lançando olhares significativos em sua direção, foi quase mais do que podia suportar. Ao final da cerimônia, enquanto deixavam a igreja, uma mulher de meia idade, esposa do farmacêutico local, aproximou-se ostensivamente de Aaron. "Senhor Muller", disse ela, em voz alta o suficiente para que todos ao redor pudessem ouvir. "Que bom vê-lo novamente em nossa congregação. Mas confesso minha surpresa ao ver que trouxe companhia." Seu olhar deslizou por Lena com desdém mal disfarçado. "Dona Matilde", Aaron respondeu, sua voz calma, mas firme. "Agradeço sua preocupação, mas permita-me esclarecer algo. Lena não é apenas companhia. Ela é a mulher que amo e respeito, e espero que todos nesta comunidade a tratem com a mesma dignidade com que sempre trataram a mim." Um murmúrio percorreu a pequena multidão. Dona Matilde empalideceu visivelmente. "Mas, Sr. Muller, ela é sua empregada. O que diria sua falecida esposa?" Algo escureceu no olhar de Aaron. "Tina", disse ele pronunciando o nome com reverência, "desejava acima de tudo minha felicidade. E eu encontrei essa felicidade novamente, algo que achei impossível por muito tempo." Seu braço envolveu a cintura de Lena protetoramente. "Se isso incomoda alguém, lamento. Mas não abrirei mão do que construímos." Com isso, conduziu uma atônita Lena para fora, deixando para trás uma comunidade em estado de choque. No caminho de volta à fazenda, Lena permaneceu em silêncio, processando o que acabara de acontecer. "Você não precisava ter feito isso", disse finalmente, sua voz quase inaudível sobre o som do motor. "Expor-se assim por minha causa." Aaron lançou-lhe um olhar breve antes de retornar sua atenção à estrada. "Já não fiz por você. Fiz por nós." Sua mão encontrou a dela sobre o banco. "Estou cansado de viver pelas expectativas dos outros. Lena, passei 3 anos mergulhado em luto e amargura, punindo a mim mesmo e a todos ao meu redor pela perda de Tina. Quando você entrou em minha vida, trouxe consigo algo que eu havia esquecido, a possibilidade de recomeçar." A sinceridade em sua voz a comoveu profundamente. Ainda assim, uma sombra de dúvida persistia. E se eles estiverem certos? E se isso for apenas uma fase? Um homem solitário buscando conforto? Uma jovem vulnerável buscando segurança? Aaron freou o carro abruptamente, estacionando no acostamento da estrada de terra. Virou-se para encará-la, tomando suas mãos entre as suas. "Olhe para mim, Lena." Sua voz era gentil, mas firme. "Você acha que é isso que temos? Uma troca de conveniências?" Ela hesitou. "Não, sei que o que sinto é real, mas também sei como o mundo funciona. Um homem na sua posição, uma mulher na minha. Há um desequilíbrio que não podemos ignorar. Então não ignoremos." Aaron acariciou seu rosto com ternura. "Vamos encará-lo diretamente. Sim, sou mais velho. Tenho mais recursos, mais privilégios sociais. E sim, você veio trabalhar para mim em uma posição de subordinação. Mas o que construímos desde então transcende essas circunstâncias iniciais."
Você me desafiou quando todos os outros apenas obedeciam. Enxergou em mim o homem além da dor, quando todos só viam o patrão amargo. Trouxe vida de volta a uma casa que havia se tornado um mausoléu. Sua voz falhou ligeiramente. Se há algum desequilíbrio entre nós, Lena, é que você me deu muito mais do que eu jamais poderei retribuir. As lágrimas que ela tentara conter durante toda a manhã finalmente encontraram seu caminho. Deslizando silenciosamente por suas bochechas, Haron a secou com o polegar, seu toque gentil como uma bênção. Eu te amo, disse ele, as palavras simples carregando o peso de uma promessa. E se isso significa enfrentar toda Santana do Campo, toda Minas Gerais, todo o Brasil, então que seja. Lena não conseguiu responder com palavras. Em vez disso, inclinou-se e beijou, tentando transmitir através daquele gesto tudo o que seu coração transbordante não conseguia expressar verbalmente. O beijo foi ao mesmo tempo uma resposta e uma promessa. Quando retornaram à fazenda, uma surpresa os aguardava. Parado na entrada principal estava um carro de luxo, que Lena não reconheceu. Meu irmão, Aaron murmurou, uma ruga de preocupação formando-se em sua testa. Rodrigo. Ele não havia mencionado a visita do irmão, o que significava que era inesperada, e pelo tom de sua voz, provavelmente indesejada também. Rodrigo Muller aguardava na varanda, impecavelmente vestido em um terno que parecia deslocado no ambiente rural. Era mais jovem que Aaron, com traços similares, mas sem as marcas que os anos e o sofrimento haviam deixado no rosto do irmão mais velho. Seu sorriso ao vê-los chegando juntos no mesmo carro não alcançava seus olhos. Aaron, meu irmão, cumprimentou descendo os degraus da varanda com estudada elegância. Vejo que os rumores que chegaram até São Paulo não foram exagerados. Seu olhar percorreu Lena de cima a baixo, avaliador e frio. Esta deve ser a funcionária que causou tanto burburinho. Lena, Aaron corrigiu firmemente. Minha companheira. E sim, ela trabalha aqui. Trabalhava, corrigiu-se. A partir de agora, seu status mudou. Rodrigo ergueu as sobrancelhas, um sorriso irônico curvando seus lábios. Fascinante. Podemos conversar em particular? Embora formulado como um pedido, soou claramente como uma ordem. Aaron hesitou, lançando um olhar preocupado para Lena. Está tudo bem, ela assegurou, tocando levemente seu braço. Vou para meu quarto refrescar-me. Vocês precisam conversar. Enquanto se afastava, podia sentir o olhar de Rodrigo seguindo-a, calculista e desconfiado. Mais tarde, ouviu a discussão acalorada vinda do escritório, vozes masculinas elevando-se e depois diminuindo, palavras ocasionais, destacando-se com clareza suficiente para serem compreendidas. Escândalo, reputação de fortuna e oportunista. Seu coração apertou-se. As acusações não eram novas, mas ouvir a voz fria de Rodrigo articulando-as tão abertamente tornava-as mais reais, mais dolorosas. Quando a porta do escritório finalmente se abriu, horas depois, Lena estava sentada na cozinha, uma xícara de chá intocada à sua frente. Zara havia tentado distraí-la com conversas triviais, mas eventualmente deixara-a a sós com seus pensamentos. Farron entrou na cozinha parecendo esgotado, as linhas de expressão em seu rosto mais pronunciadas. Ao vê-la, no entanto, algo suavizou em seus olhos. Rodrigo partiu, disse simplesmente sentando-se à sua frente. Não acredito que vá retornar tão cedo. Lena assentiu, hesitante. O que ele queria? O de sempre. Controle. Aaron suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto cansado. Ele acredita que tem o direito de ditar como devo viver minha vida, como devo administrar a fazenda, como devo honrar a memória de Tina. Fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. Também trouxe informações sobre seu passado. O coração de Lena gelou. O que ele disse? Que você foi acusada de roubo em São Paulo, que possui uma reputação questionável, que provavelmente está comigo pelo dinheiro, pela segurança. Sua expressão permaneceu inalterada, impossível de ler. Ele contratou um investigador particular. Lena sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Todas as inseguranças que haviam sido momentaneamente esquecidas durante a declaração de Aaron na estrada voltaram com força total. Entendo, disse sua voz surpreendentemente firme apesar do turbilhão interno. E o que você disse a ele? Aaron observou-a por um longo momento,
como se avaliasse algo importante. Então, sem aviso, levantou-se e ajoelhou-se ao lado dela, tomando suas mãos entre as suas. Disse a verdade, que já sabia sobre as acusações contra você, que sabia que eram falsas, que você é a pessoa mais honesta, corajosa e digna que já conheci, e que se ele não consegue ver isso, então o problema é dele, não nosso. Lágrimas embaçaram a visão de Lena. Você realmente disse isso? Cada palavra. Aaron apertou suas mãos com mais força. E mais, disse que se ele tentasse interferir em nossa relação, seria a última vez que pisaria nesta fazenda. Que estou disposto a cortar todos os laços se necessário. A magnitude daquela declaração a atingiu como uma onda. Aaron estava disposto a romper com seu próprio irmão, seu único parente vivo, por ela. Não quero ser motivo de discórdia em sua família, murmurou. Família é mais do que sangue, Lena. Ele ergueu-se ligeiramente, apenas o suficiente para encostar sua testa na dela. Família são as pessoas que escolhemos amar, que nos fazem sentir em casa, que nos aceitam completamente. Você é minha família agora. Se Rodrigo não consegue aceitar isso, a perda é dele. Com essas palavras, Aaron retirou algo do bolso, uma pequena caixa de veludo que depositou sobre a mesa entre eles. Lena olhou para a caixa, depois para ele, o coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvi-lo. Não é o que você está pensando, Aaron disse suavemente, abrindo a caixa para revelar não um anel, mas um delicado colar de prata com um pingente em forma de chave. Ainda não. Sei que precisamos de tempo, que há muito a construir entre nós, mas queria que tivesse isto como um símbolo. Com cuidado, retirou o colar da caixa. Esta chave pertenceu à minha avó. Ela a deu à minha mãe, que a passou para Tina. Agora quero que seja sua. Lena sentiu a respiração falhar. A chave da fazenda? A chave da esperança, corrigiu ele com um sorriso suave. Porque foi isso que você trouxe de volta para minha vida. E se aceitar, gostaria que este lugar fosse seu lar não como funcionária, mas como minha parceira em todos os sentidos. A simplicidade do pedido, a emoção bruta em seus olhos, desarmararam completamente Lena. Não era uma proposta de casamento. Ambos sabiam que ainda era cedo para isso, mas era igualmente significativo. Era uma promessa de igualdade, de respeito, de um futuro compartilhado. Sim, respondeu, sua voz pouco mais que um sussurro. Sim, quero construir uma vida com você aqui. A expressão de alívio e alegria no rosto de Aaron era como o sol emergindo após uma longa tempestade. Com mãos levemente trêmulas, ele colocou o colar ao redor do pescoço dela, o metal frio contra sua pele quente. Quando o fecho fechou-se com um pequeno clique, algo pareceu selar-se entre eles. Um pacto, uma promessa, um novo começo. Os meses que se seguiram não foram fáceis. A transição de Lena de empregada para companheira do proprietário causou ondas de choque, que se estenderam muito além dos limites da fazenda. Alguns funcionários pediram demissão, incapazes de ajustar-se à nova dinâmica. A sociedade local continuou a murmurar, a julgar, a especular. Rodrigo fez mais algumas tentativas de interferir, sempre recebidas com a mesma firmeza inabalável por parte de Aaron. Mas gradualmente, como sempre acontece, a novidade do escândalo foi substituída por aceitação relutante. As línguas mais ferinas encontraram outros alvos. Os olhares de julgamento tornaram-se menos frequentes. A vida na Fazenda Esperança lentamente encontrou um novo ritmo, uma nova normalidade. Lena assumiu responsabilidades na administração da fazenda, revelando um talento natural para os negócios que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. Suas sugestões para modernizar certos aspectos da produção, inicialmente recebidas com ceticismo pelos funcionários mais antigos, logo provaram-se acertadas, resultando em uma safra particularmente abundante. Aaron observava com orgulho como ela conquistava dia após dia o respeito que merecia não por ser sua companheira, mas por seu próprio mérito. Quando dezembro chegou, trazendo consigo o calor intenso do verão mineiro, Aaron surpreendeu Lena com um convite. Quero fazer uma festa de Natal aqui na fazenda, como nos velhos tempos. A ideia a pegou de surpresa. Desde sua chegada, não houvera nenhuma celebração significativa na propriedade. Aaron havia evitado qualquer evento que pudesse trazer memórias dolorosas. Tem certeza? Perguntou,
estudando seu rosto em busca de sinais de hesitação. Nunca tive tanta certeza de algo, respondeu ele, seus olhos brilhando de uma forma que ela raramente via. Esta casa esteve silenciosa por tempo demais. É hora de enchê-la novamente de vida, de música, de risadas. A festa de Natal da Fazenda Esperança tornou-se o evento do ano em Santana do Campo. Para a surpresa de Lena, muitos dos mesmos moradores que antes a evitavam agora aceitaram prontamente os convites. Até mesmo Dona Matilde, a esposa do farmacêutico que os confrontara na igreja, apareceu com um sorriso contrito e um presente modesto. As pessoas mudam, Lena, comentou Aaron ao observar a transformação. Algumas precisam apenas de tempo para aceitar o que é diferente do que estão acostumadas. A mais significativa das presenças, no entanto, foi a de Rodrigo e sua esposa, Helena. O irmão de Aaron chegou no início da festa, visivelmente desconfortável, mas determinado. Aproximou-se do casal com passos hesitantes. Caron Lena, cumprimentou formalmente. Obrigado pelo convite. Havia uma rigidez em sua postura que denunciava seu nervosismo. Fico feliz que tenha vindo, Rodrigo, respondeu Aaron, estendendo a mão para um aperto formal que, para a surpresa de todos, transformou-se em um abraço breve, mas sincero. Sua presença significa muito para nós. Rodrigo pigarreou claramente emocionado, apesar de seus esforços para esconder. Helena me convenceu de que estava sendo inflexível. Lançou um olhar agradecido à esposa que sorria encorajadoramente. E talvez eu estivesse errado sobre algumas coisas. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que seu orgulho permitiria, mas foi suficiente. Aaron assentiu, compreendendo o que não era dito. O importante é que está aqui agora. Somos família, afinal. Foi durante aquela noite, enquanto observava Aaron conversar animadamente com o irmão, após meses de distanciamento, que Lena percebeu o quanto suas vidas haviam mudado. O homem amargo e fechado que conhecera em sua chegada havia desaparecido, substituído por alguém que ria abertamente, que dançava sem constrangimento, que planejava o futuro com entusiasmo renovado. Na manhã de Natal, Lena acordou com o cheiro de café fresco e o som suave de Aaron movimentando-se pelo quarto. Quando abriu os olhos, encontrou-o sentado na beira da cama, segurando uma pequena caixa embrulhada em papel vermelho. Feliz Natal, disse ele, inclinando-se para beijá-la suavemente. Lena sorriu ainda sonolenta. Feliz Natal. O que é isso? Abra e descubra. Com curiosidade, ela desfez o laço dourado e removeu o papel cuidadosamente. Dentro da caixa, encontrou um pequeno envelope e sob ele uma chave real. Não um pingente como o que usava no pescoço, mas uma chave grande, antiga, de metal trabalhado. Primeiro leia o envelope, instruiu Aaron, sua voz revelando uma ansiedade mal disfarçada. Lena obedeceu, abrindo o envelope para encontrar um documento oficial. À medida que lia, seus olhos se arregalavam em compreensão. Aaron, isso é a escritura da Fazenda Esperança, confirmou ele, com seu nome ao lado do meu como coproprietária. A emoção a deixou momentaneamente sem palavras. O gesto ia além de qualquer presente material. Era um reconhecimento formal de sua igualdade, uma declaração pública de que ela não era apenas uma companheira passageira, mas uma parceira em todos os sentidos. Eu não sei o que dizer, murmurou finalmente, lágrimas de felicidade embaçando sua visão. Não precisa dizer nada. Aaron tomou suas mãos entre as suas. Mas há mais. A chave. Ela olhou para o objeto antigo que ainda repousava na caixa. Esta não é apenas uma chave simbólica. É a chave da Biblioteca Oeste, a que permaneceu trancada desde bem há muito tempo. Lena conhecia aquela ala da casa. Uma seção que Aaron nunca mencionava, que permanecia intocada como um santuário proibido. É onde Tina passava a maior parte de seu tempo, continuou ele, a voz suave, mas firme. Era seu espaço pessoal, seu ateliê. Ela era pintora, sabia? Muito talentosa. Fez uma pausa, reunindo coragem. Gostaria que você transformasse aquele espaço em algo seu. Um lugar para estudar, para ler, para perseguir seus sonhos. A oferta a deixou sem fôlego. Era mais do que um presente. Era a permissão final para ocupar completamente aquele espaço, aquela vida. Era Aaron dizendo, de todas as formas possíveis, que o passado permaneceria honrado, mas não mais como uma corrente que o prendia, e sim
como uma fundação sobre a qual construiriam algo novo. Tem certeza? Perguntou, querendo ter absoluta certeza de que ele estava pronto para esse passo. Completamente. Seus olhos estavam claros, sem sombra de dúvida ou arrependimento. Tina sempre dizia que espaços vazios acumulam tristeza. Ela ficaria feliz em ver aquele lugar ganhando vida novamente. Lena segurou a chave como se fosse algo precioso e frágil. Então farei jus à confiança. Transformarei aquele lugar em um espaço de crescimento, de possibilidades. Um sorriso iluminou o rosto de Aaron. Estava pensando... Talvez pudesse ser um lugar para você estudar, para retomar aquele sonho de cursar letras. A sugestão a surpreendeu. Havia mencionado essa aspiração apenas uma vez, meses atrás. Você se lembrou disso? Lembro de tudo que você me diz, Lena. Ele acariciou seu rosto com ternura. E quero que saiba que apoiarei todos os seus sonhos. Assim como você apoiou os meus quando nem mesmo eu acreditava que pudesse sonhar novamente. Foi naquele momento, na simplicidade daquele quarto banhado pela luz dourada da manhã de Natal, que Lena compreendeu plenamente a jornada que haviam percorrido. Do desprezo inicial à desconfiança mútua, da atração relutante ao amor profundo que agora compartilhavam. Cada passo, cada obstáculo havia sido necessário para trazê-los a este ponto. Um bilhete acidentalmente descoberto havia mudado tudo, revelando verdades escondidas e abrindo caminho para uma transformação que nenhum dos dois poderia ter previsto. A vida havia colocado diante deles uma segunda chance, e ambos haviam tido a coragem de aceitá-la, apesar de todos os riscos, de todos os julgamentos, de todas as incertezas. Na primavera seguinte, Lena recebeu a carta de aceitação da Universidade Estadual, onde estudaria letras no programa noturno, permitindo-lhe continuar suas responsabilidades na fazenda durante o dia. Na mesma semana, Aaron a pediu oficialmente em casamento, com um anel que combinava perfeitamente com o pingente de chave que ela nunca tirava do pescoço. A cerimônia, realizada no gazebo que testemunhara o início de sua história, reuniu não apenas amigos e familiares, mas toda a comunidade de Santana do Campo. Os mesmos que antes julgaram, agora celebravam a união que havia trazido nova vida, não apenas para o casal, mas para toda a região, através dos projetos comunitários que juntos desenvolveram. Sara, com lágrimas nos olhos, comentou que nunca vira a Fazenda Esperança tão verdadeiramente fiel ao seu nome como naqueles dias. E assim, contra todas as probabilidades, um fazendeiro marcado pela perda e uma jovem ferida pela injustiça encontraram um no outro a cura que ambos buscavam. Descobriram que o amor verdadeiro não surge apesar das diferenças, mas através delas. Que a força nasce da vulnerabilidade compartilhada. Que os corações quebrados, quando unidos com cuidado e respeito, podem formar algo ainda mais belo e resistente do que eram antes. E a chave da esperança, que agora Lena carregava tanto em seu pescoço quanto em sua mão esquerda, tornou-se não apenas um símbolo do passado honrado ou do presente celebrado, mas principalmente do futuro que construíam juntos. Um futuro onde os fantasmas já não assombravam, onde as cicatrizes contavam histórias de superação e onde o amor provava, dia após dia, ser a força mais transformadora de todas. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Aaron e Lena tenha tocado profundamente seus corações. Esta história nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, quando a dor parece ter selado todas as portas, o amor ainda encontra uma fresta para entrar e transformar tudo. Que as cicatrizes do passado não determinam nosso futuro e que sempre é possível encontrar esperança quando menos esperamos. Se você se emocionou com esta narrativa de superação e segundo recomeço, não deixe de se inscrever em nosso canal para receber diariamente histórias que exploram a complexidade das emoções humanas. Deixe seu like neste vídeo e compartilhe com alguém que talvez precise ser lembrado de que nunca é tarde para reconstruir a própria história. Encontre mais narrativas emocionantes em nossa playlist especial, disponível aqui à esquerda. E não se esqueça de nos contar nos comentários qual momento desta história mais tocou seu coração. Foi o encontro no gazebo durante a tempestade? A declaração de Aaron diante da comunidade? Ou talvez o simbolismo da chave da esperança? Estamos ansiosos para ler seus comentários e sugestões para futuras histórias.
Afinal, é por vocês que continuamos trazendo estas narrativas que emocionam e inspiram. Até nossa próxima história.